Uma ótima noite para você de casa, tudo bem? O Aparecida Debate está no ar, para que você se informe e forme a sua opinião. O programa de hoje vai falar sobre a pastoral urbana e, para isso, contamos com a participação especial da jornalista Camila Moraes. Nesse primeiro bloco, ela conversa com exclusividade com o cardeal José Mendonça Tolentino, prefeito para Cultura e Educação na Cúria Romana. O cardeal veio ao Brasil para o Congresso Teológico Internacional de Pastoral Urbana e também para receber o título doutor honoris causa da PUC do Rio Grande do Sul. E durante o congresso, a Camila conversou com ele. Eu estou aqui na PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para conversar com o cardeal Tolentino, entre outros convidados, que vão refletir sobre a dinâmica da pastoral urbana. O cardeal José Tolentino Mendonça, ele é prefeito do Dicastério para Cultura e Educação desde 2022. Poeta, autor de diferentes obras reconhecidas mundialmente, foi professor e vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa. O cardeal Tolentino foi nomeado pelo Papa Francisco como arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e também bibliotecário da Biblioteca Apostólica. Tem inúmeros prêmios por sua obra literária e desde 2022, então, o cardeal Tolentino é prefeito do Dicastério para Cultura e Educação. E é com ele que a gente conversa nessa noite, o início do nosso Aparecida Debate. Vamos receber outros convidados importantes, teólogos, que vão nos ajudar a refletir sobre a pastoral urbana. Então, cardeal Tolentino, para a gente começar o nosso bate-papo aqui com a TV Aparecida, no Aparecida Debate, queria que o senhor nos ajudasse a entender um pouco como que a inteligência artificial pode auxiliar nesse contexto da pastoral urbana. A gente tem visto as reflexões do Papa Francisco, da mensagem do Dia Mundial da Paz, do Dia Mundial das Comunicações Sociais. O chat GPT é uma realidade muito presente. A gente pode se render, de fato, à inteligência artificial? É importante saber que a inteligência artificial é tecnologia. E a tecnologia é uma ferramenta para ajudar a vida, para a qualificar, para a tornar mais fácil. Por exemplo, hoje num hospital, nós podemos fazer análises e extrair uma imensidão tal de dados que fica difícil os seres humanos, os especialistas, trabalharem sozinhos esses dados. A inteligência artificial dá uma mão. E em tantos aspectos da vida, a tecnologia nos ajuda. E é isso que o Papa Francisco tem dito. Temos de olhar para os aspectos positivos, sem esquecer, porém, que a tecnologia é uma mediação, é um instrumento, está ao serviço da pessoa humana. A ideia de que a tecnologia possa substituir o homem não é uma boa ideia. Pelo contrário, nós temos de pensar numa ética para a tecnologia, para que a tecnologia não vire tecnocracia. E aquilo que ajuda o ser humano a viver uma vida mais desenvolvida, com progresso, com facilitação dos processos, não vire depois uma arma contra o próprio ser humano. É nesse equilíbrio que o Santo Padre insiste que as nossas sociedades devem trabalhar. E esta é uma questão que deve, de facto, unir, porque é uma causa comum que deve unir todos os componentes das nossas sociedades. A gente tem acompanhado, sobretudo aqui no Brasil, talvez o senhor tenha um pouco de conhecimento sobre essa realidade particular dos influenciadores católicos. E aí divide muita opinião das pessoas em relação ao segmento que cada um segue. Como que o senhor vê essa perspectiva da evangelização pelas redes sociais a partir dos influenciadores? Eu vejo muito positivamente, em geral, porque como no início do cristianismo, por exemplo, o papel de um apóstolo como Paulo, porque Jesus falou hebraico, aramaico, e falou numa sociedade palestinense rural. São Paulo foi o primeiro
que traduziu nos conceitos, na mentalidade, na filosofia grega, a proposta cristã. Ora, o mundo digital é como uma nova língua, é como um novo modo de traduzir, de entender, de habitar o mundo. O cristianismo tem de ser traduzido do analógico para o digital. Aí os influencers têm um papel importante, porque são pivôs, são líderes, são pessoas que dedicam o seu tempo a habitar este novo espaço, que cada vez mais é o espaço comum, é o espaço de todos. Uma coisa é importante, a unidade. A igreja só cresce, só se desenvolve quando ela o faz em unidade. Vejamos de novo o caso de Paulo. Paulo estava evangelizando num mundo completamente diferente daquele de Pedro, mas Paulo quis vir ao Concílio de Jerusalém, quis receber a bênção dos apóstolos para progredir na unidade. E é isso que é necessário, na diversidade, nas ferramentas diferentes, nas sensibilidades, nos carismas, essa diversidade toda que é uma grande riqueza, tudo deve convergir para uma unidade. Cardeal Tolentino, não poderia deixar de falar com o senhor sobre o Pacto Educativo Global, que a gente tem acompanhado e com muita expectativa em relação a esse pacto. Como que o senhor tem visto até agora essa iniciativa no mundo todo? Uma maravilha. Devo dizer que sou testemunha de um deslumbramento por aquilo que está acontecendo. Uma força enorme, porque se há setor, se há experiência que muda e melhora o percurso dos seres humanos, é a educação. Nós temos de acreditar muito no papel social da educação. E como diz o Papa Francisco, para educar uma criança é necessário uma aldeia. Não basta mais uma escola. Tem de haver um pacto, uma aliança com todos os componentes da sociedade, a começar naturalmente pelas famílias, mas também pelas instituições, as diversas instituições, o Estado social. Tudo isso é fundamental dar as mãos para que a educação saia reforçada e seja verdadeiramente uma espécie de paixão comum. Todos unidos, todos acreditando que uma melhor educação vai, sem dúvida, trazer melhor futuro para as novas gerações. O homeschooling é uma preocupação? É uma preocupação e aí também é necessário encontrar equilíbrios. Porque se, por um lado, é importante que as famílias tenham uma palavra a dizer nos processos educativos, por outro lado, nós somos educados numa comunidade e desde sempre a comunidade tem tido um papel fundamental na educação, porque o ser humano é relação. Não é nenhum homem é uma ilha. Nós dependemos uns dos outros e a construção desse bem comum nasce na abertura aos outros, num caminho responsável, bem discutido, bem refletido por todos, onde os diversos conselhos, associações, nas escolas tenham uma palavra a dizer sobre a orientação, mas é a comunidade, no fundo, que tem um papel insubstituível na educação. A gente já está encerrando, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para o senhor. A gente está num evento sobre pastoral urbana e a gente tratou aqui de temas da internet, da educação. Todos esses pontos interferem na evangelização, na pastoral urbana. São fundamentais, porque a pastoral urbana, e vejamos o caso do Brasil, onde
14 cidades têm mais de 1 milhão de habitantes. Então, a realidade da Igreja brasileira é uma realidade muito urbana. E o urbano tem características humanas, tem modos de viver, de ser, de olhar, de se relacionar, que são muito específicos e colocam desafios bem concretos à evangelização. Por exemplo, nas cidades, nós temos não os ritmos de uma estabilidade como temos no mundo rural, habituado aos ciclos agrícolas, mas a cidade é diversa, dispersa, a cidade é móvel, a cidade é sempre inesperada, imprevisível, e é preciso aí que a evangelização seja não apenas sedentária, territorial, mas que nós encontremos formas de dialogar com este mundo em movimento, com este mundo vibrante, em transformação, que é sempre o mundo urbano, onde não há só uma raiz. As sociedades rurais, tradicionalmente, são muito mais homogêneas. As cidades são muito heterogêneas. Ora, é preciso afinar o discurso, adaptar a linguagem, conhecer, carregar as lágrimas das cidades, porque as cidades estão também cheias de sofrimento. Então, a pastoral urbana é preciso fazer como Jesus fez, chorar sobre Jerusalém. Nós temos de chorar sobre as dores das nossas cidades, mas também olhar para o seu capital de esperança, olhá-las com otimismo, sabendo que cada vez mais o futuro da humanidade será um futuro urbano. Cardeal Tolentino, a gente quer agradecer muito a disponibilidade do senhor estar aqui conosco na TV Aparecida. Uma bênção para todos e uma grande alegria. Obrigada. Aparecida Debate está de volta e neste segundo bloco, a jornalista Camila Moraes conversa com o padre Carlos Galli, teólogo, professor e pesquisador da Universidade Católica da Argentina. O padre Carlos Galli foi presidente da Sociedade Argentina de Teologia de 1998 a 2007 e trabalhou, junto com o Papa Francisco, na redação do Documento de Aparecida, que é fruto da 5ª Conferência do CELAM na cidade de Aparecida. Como o Documento de Aparecida renovou o compromisso missionário da pastoral urbana, a partir de Aparecida? Bien, gracias por la pregunta, Camila. La conferencia de Aparecida se hizo en el año 2007 y es la 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que reúne a la Iglesia de toda América Latina y del Caribe. Nuestra Iglesia latinoamericana, desde hace varias décadas, se ha centrado en la evangelización, en la misión evangelizadora. Pero en Aparecida esto tiene 2 grandes novedades. La primera viene del tema de Aparecida, que era discípulos misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él, en Cristo, tengan vida. Por lo tanto, ver que cada uno de nosotros, los cristianos, estamos llamados a ser discípulos de Jesús, a escucharlo, a seguirlo, y discípulos misioneros, a testimoniarlo, a anunciarlo. Ser una iglesia discipular y misionera, evangelizada y evangelizadora, siempre en conversión al Evangelio. Esta novedad hace que casi 20 años después, esta forma de entender la iglesia como comunidad de discípulos misioneros esté presente en el pontificado del Papa Francisco, que dice directamente: todos somos discípulos misioneros. La segunda nota original de Aparecida es hablar de conversión pastoral y renovación misionera. O sea, la vida cristiana debe ser siempre
un cambio, una conversión permanente y una renovación en Cristo para anunciarlo hoy, en la actualidad, en las cosas nuevas. Pero Aparecida habló de conversión pastoral, conversión misionera, no solo cada uno de los cristianos, de los católicos, sino la Iglesia como comunidad, con sus instituciones, con sus estructuras, dejar las estructuras caducas, viejas, mantener y mejorar lo que está bien, dejar lo que no sirve y empezar nuevas formas para comunicar el Evangelio. Por lo tanto, podemos resumir la enseñanza de Aparecida actual en esta frase: una iglesia en permanente movimiento misionero a través de la conversión pastoral. E o Papa renovou esse documento de Aparecida de alguma forma no seu pontificado, nos seus diversos documentos também. Ciertamente, porque en 2007 Jorge Mario Bergoglio era el arzobispo de Buenos Aires y el presidente de la Conferencia Episcopal. Yo fui aparecido como perito teológico, nombrado por el Papa de aquel momento, que era Benedicto. Pero ayudé a Bergoglio en la comisión de redacción del documento de Aparecida. Yo digo que Bergoglio ayudó a Aparecida, porque logró el consenso de las líneas pastorales del documento final. Bergoglio ayudó a Aparecida, y Aparecida ayuda a Francisco. Cuando Bergoglio se convierte en Francisco, él toma las grandes líneas pastorales de Aparecida como aporte de la Iglesia latinoamericana a la Iglesia entera. Por ejemplo, la conversión pastoral. Por ejemplo, una iglesia en salida. Por ejemplo, el valor de la piedad popular o de la fe de los más simples y pobres del pueblo. Por ejemplo, la devoción mariana a Nuestra Señora de Aparecida, a Nuestra Señora de Guadalupe. Por ejemplo, una pastoral urbana. Todas líneas de Aparecida que Francisco toma como Papa y las pone al servicio de la Iglesia entera. Bergoglio ayudó en Aparecida, la enseñanza de Aparecida ayuda al pontificado de Francisco. Mas qual foi a grande mudança, tanto de Medellín quanto Puebla, para Aparecida? Qual a grande diferença de Aparecida para Puebla y Medellín? Bueno, Medellín es la primera recepción del Concilio Vaticano II en América Latina. Ese es su gran valor. Puebla continúa Medellín a partir de el legado pastoral de Pablo VI, que era la exhortación, el anuncio del Evangelio, Evangelii Nunciandi, de 1975. Por eso el tema de Puebla es la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Ya con Puebla y Medellín están varios rasgos, varias notas características de la Iglesia latinoamericana. Su fervor evangelizador, su opción por los pobres, su atención a la cultura de los pueblos, evangelizar la cultura, una pastoral y una teología liberadora, la opción por los más jóvenes, la renovación de las comunidades, una parroquia, comunidad de comunidades. Todo eso está ya en Medellín y en Puebla y luego en Santo Domingo. Pero la novedad de Aparecida es presentar a la Iglesia en movimiento o en salida como corresponde a la Iglesia que ha querido Jesús. Jesús era un evangelizador caminante, un caminante misionero. Jesús iba de acá para allá, dice muchas veces el Evangelio de San Lucas, anunciando la buena noticia del reino de Dios, de pueblo y de ciudad en ciudad.
la figura del Jesús de Lucas es el caminante, el itinerante evangelizador, saliendo de sí para llevar el reino a todos. Aparecida y Francisco se insertan en este movimiento de renovación de la Iglesia, de reforma misionera de la Iglesia, de una Iglesia que en el concilio se ve esencialmente misionera. La misión no es algo secundario, la Iglesia existe para evangelizar. Aparecida y Francisco van a formularlo así, una Iglesia en salida misionera a todos los pueblos. Falando do Papa Francisco, enquanto arcebispo de Buenos Aires, quais os pontos que nós podemos destacar da atuação do cardeal Bergoglio na pastoral urbana em Buenos Aires? Bien, Bergoglio es el primer arzobispo de Buenos Aires, nacido en Buenos Aires. Los anteriores, ninguno había nacido en Buenos Aires. Por lo tanto, él es porteño. Nosotros decimos porteño, puerto, al que nació y fue criado en Buenos Aires. Era de Buenos Aires, igual que yo. Bergoglio nació en Buenos Aires en 1936. Tiene 87 años. Hijo de una familia de italianos inmigrantes. Como en el sur de Brasil, también en Argentina hubo muchas familias italianas inmigrantes. El año que nace Bergoglio, Buenos Aires ya era una mega ciudad, más grande que las ciudades de San Pablo y de Río, en 1936. Tenía casi 3 millones de habitantes. Casi 1 millón extranjeros, inmigrantes, y 2 millones nativos, criollos. Por lo tanto, Bergoglio nace en la gran ciudad cosmopolita de América del Sur, en ese año, en Buenos Aires. Sabemos que hoy las grandes ciudades de América Latina, las megacities, son San Pablo primero, México DC, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá y Lima. Por lo tanto, Bergoglio es un hombre de ciudad, urbano. Por ejemplo, le gusta el tango, que era la música de Buenos Aires, de aquel tiempo. ¿Qué hace Bergoglio como obispo por la pastoral urbana? Convoca el primer congreso de pastoral urbana regional. No solo la arquidiócesis de Buenos Aires, donde él era el obispo, las 11 diócesis que están en la región metropolitana Buenos Aires, que abarca 14 millones de personas. Pensar la pastoral urbana a nivel regional, porque una calle divide una diócesis, pero no divide los problemas de la gente. Los problemas de la vida, de la fe, de la familia, de la salud, de la educación o de la inseguridad, de la falta de trabajo, del narcotráfico, son los mismos en este lugar, cruzando la rúa y del otro lado. Pensar los problemas juntos. Eso hace Bergoglio. Luego hace muchas otras cosas. Por ejemplo, 2. Decir que las parroquias tienen que abrirse a los barrios, que la parroquia y el templo no es solo para recibir la acogida, sí, sino también para salir al barrio, al pueblo, a la comunidad. Y otra cosa que hace es facilitar las normas canónicas del derecho, los reglamentos para los sacramentos, de tal manera que no haya tanta burocracia para que la gente se pueda acercar a las parroquias y a los sacramentos, sobre todo al bautismo. Hace una gran misión bautismal para llegar a todos. Bergoglio siempre dice esto, llegar a todos. Por eso ahora Francisco dice todos, todos, todos. Como assumir a sinodalidade no mundo de hoje?
caminhar juntos é difícil? Bien, caminar juntos supone caminar, y caminar implica camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Él es el camino a Dios y a los seres humanos, el camino del amor. Él abre el camino. Hay que caminar en Cristo, en el Espíritu de Cristo, dice San Pablo. Pero el camino de Cristo y de la Iglesia es el ser humano, la humanidad, las personas, las familias, las comunidades, los pueblos, las culturas. Eso decía Juan Pablo II. El camino de la Iglesia es el ser humano. Por lo tanto, que la Iglesia recorre el camino de Cristo es que los miembros de la Iglesia caminemos juntos al servicio del Evangelio, de la alegría del Evangelio, entre los seres humanos. Seres humanos que vivimos en casas y vivimos en ciudades, o pueblos, o villas, o megaciudades. El ser humano vive siempre en estas dos dimensiones. La casa, que es el espacio del hogar, de los afectos, de la familia, de la intimidad, y la ciudad, que es el espacio público de convivencia, de relación con los otros, del trabajo, del comercio, de la política. Por lo tanto, el cristiano está llamado, sobre todo los laicos, las laicas, varones, mujeres, a caminar junto con otros en la fe, en la familia, en el trabajo, en la iglesia y en la sociedad. ¿Cuál es el desafío de la sinodalidad? Que caminemos juntos. Ser iglesia es vivir juntos la fe en Cristo. Pero caminar juntos significa no solamente compartir la fe, sino comunicarla juntos a los demás. La sinodalidad es misionera. Caminamos juntos para compartir el Evangelio con todos. Entonces, la sinodalidad o la misión no son agregados a lo que es la iglesia. La iglesia es comunión sinodal. La iglesia es compartir la fe. Y la iglesia es misión. Es testimonio y anuncio del Evangelio. No la iglesia tiene sínodos. No la iglesia tiene una misión. La iglesia es sinodal y es misionera. Ese es el gran desafío de este sínodo sobre la sinodalidad. A última pergunta. Sim. Me falaram, ouvi várias vezes, que você é o teólogo do Papa, que o Papa se inspira muito na sua linha de pensamento, nos seus escritos. É verdade? E se é verdade, como você se sente contribuindo para a igreja dessa forma? No sé si es verdad. Yo diría que somos amigos desde hace unos 40 años, que él fue mi arzobispo 15 años, que trabajamos juntos, que yo he leído las cosas de él y él ha leído las cosas mías. Pero decir que uno es inspirador o asesor es mucho. Puedo decir que he hablado con el Papa varias veces en estos 11 años y que le he escrito muchas veces mis opiniones, pero no escribo sus documentos. Eso hay otros que hacen eso. Hay otros teólogos importantes y obispos que colaboran en la redacción de sus documentos. Tal vez algunos de ellos leen mis cosas y las comparte con el Papa y entonces surgen, pero no yo directamente. Ahora, también es verdad que yo colaboro con el Papa a través de 3 instituciones teológicas. Él me nombró en la Comisión Teológica Internacional
y estoy ahí desde 2014. Yo propuse el tema de la sinodalidad y se hizo el documento La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia en 2018. También estoy en la Comisión Teológica del Sínodo de los Obispos, que ha preparado este sínodo por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, y ahora la segunda sesión, cómo ser, no hacer, cómo ser una iglesia sinodal y misión. Y también soy coordinador del equipo de reflexión teológica del Episcopado Latinoamericano, del CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. Entonces puedes decir, sí, a través de la colaboración en estas instituciones y de tantos artículos y algunos libros, compartimos ideas desde una teología latinoamericana, conciliar, que se inspira hoy en el pontificado de Francisco e trata de pensar a igreja do futuro. Voltamos com a Aparecida Debate. A pastoral urbana é uma importante aliada na evangelização. E neste terceiro bloco, a jornalista Camila Moraes conversa com a teóloga Alzirinha Rocha. Ela fez parte da equipe de pesquisa que estudou os influenciadores digitais da fé e que resultou no livro Influenciadores Digitais Católicos, Efeitos e Perspectivas. Estamos de volta com o Aparecida Debate e hoje trazendo essa discussão sobre a pastoral urbana, sobre os desafios que a igreja enfrenta hoje em diferentes realidades, sobretudo na urbana, que envolve aí metrópoles, cidades, realidades diferentes. E agora a gente está recebendo aqui a Alzirinha Rocha, que é teóloga, ela é pós-doutora em Ciências da Religião, pesquisadora da PUC Minas, professora do ITESP. Bem-vinda ao Aparecida Debate. Obrigada, Camila, pelo convite. E o interessante de tudo é que a Alzirinha, além disso tudo, é economista também, não é isso? Também. Economista que virou teóloga. Que legal. Alzirinha, é muito bom a gente ter uma mulher presente nesse Aparecida Debate hoje, porque o olhar feminino diante da realidade da Igreja Católica tem um toque diferente. Inclusive, o Papa Francisco faz questão de reforçar esse pedido para que as mulheres estejam inseridas cada vez mais em diversas pastorais e outros setores, inclusive do Vaticano. Alzirinha, para a gente começar esse bate-papo, no seu ponto de vista, a pastoral urbana, ela é um desafio particular da Igreja ou ele se soma a tantas outras realidades que montam um contexto? A pastoral urbana, ela é um desafio a mais, não é? Entre tantos outros desafios pastorais que a igreja tem. A partir dos anos 60 e 70, de fato, ela passou a ser o grande desafio, porque foi o momento da migração campo-cidade na América Latina, em que se constituiu todas as cidades, as grandes metrópoles foram constituídas a partir desse momento, não é? Então, com esse desenvolvimento desordenado das grandes cidades, a igreja também, de certa maneira, naquele momento, não acompanhou, assim como também o Estado não acompanhou. Então, na década seguinte, no final dos anos 70 para os anos 80, é que houve um grande olhar, ou o começo de um grande olhar, sobre essa questão da organização da igreja na cidade em meio a esse desenvolvimento desordenado das décadas anteriores. E a partir de então se iniciou uma série de estudos sobre o tema específico da pastoral da cidade, né? Comblan começa o primeiro estudo que se chama Teologia da Cidade em 68, onde analisa justamente isso, né? A construção das grandes metrópoles latino-americanas, que todas elas tiveram o mesmo caminho. Era um momento de industrialização do continente, com todas as restrições, era um momento também de desarticulação do povo do campo, que até hoje esse debate permanece de fundo, e foi um primeiro olhar. Depois o Instituto Pastoral Latino-Americano, o antigo IPLA, que agora tem um outro nome, mais vinculado ao CELAM, também começou a pensar as questões do mundo urbano, não é? Ou as questões da cidade.
Porque, de fato, Camila, a estrutura da igreja, ela é uma estrutura rural. É uma estrutura rural para um meio urbano que foi sendo desenvolvido e que engoliu a estrutura da igreja. Não é? E hoje mais do que nunca, né, Alzirinha? Hoje mais do que nunca. Se a gente vê desde lá de Medellín, Puebla, o documento de Aparecida fez 15 anos, então não que estejam desatualizados, mas as realidades se alteram, não é isso? Então, essa é a grande beleza da cidade, não é? Porque a cidade, teologicamente falando, ela não é o conjunto de prédios. A cidade é uma organização humana que pulsa. Eu costumo dizer que a cidade é como se fosse um coração, não é? Ela pulsa o tempo inteiro porque o que ela é, no fundo, é um conjunto de relações humanas. São as pessoas que transformam a cidade. Eu costumo dizer para os meus alunos na universidade, vocês vêm todo dia à universidade, passam todo dia na mesma rua. Nos 4 anos essa rua é a mesma? Não é, porque ali há um pulsar de demandas, há um pulsar de modificação. No pós-pandemia, então, as cidades se transformaram fisicamente, não é? Numa grandeza enorme, porque uma grande parte do comércio fechou, outras abriram, agora as cidades estão retomando. Sim. Então, tudo isso nos afeta. E nos afeta pastoralmente, sobretudo porque o destinatário da nossa mensagem é esse que faz a cidade pulsar. Sim. Então, se nós não compreendemos teologicamente a cidade, não vai se conseguir fazer uma pastoral urbana nela. Porque eu não posso pretender fazer uma pastoral urbana a partir do que eu penso que é a cidade, do que a igreja acha que é o melhor para aquele lugar, não é? Sem entender teologicamente, ou melhor, sem entender que a cidade é um locus teológico, ou seja, ela tem algo de dizer para nós de e sobre Deus, a gente vai continuar achando que temos gerência ou ingerência pastoral sobre algo que nos escapa. E nos escapa porque se transforma continuamente. Então, ou nós assumimos esse transformar, que é o que o Papa pede desde 2013. Isso é a igreja em saída. É sair para conhecer esse espaço onde nós estamos. E hoje, a igreja, como toda a América Latina, notadamente o Brasil, ela é urbana. Até porque essa diferença entre o urbano e o rural, ela não existe mais. Existe enquanto ritmo de vida, mas depois do evento da internet, tudo que se tem no urbano, numa grande metrópole, aquele que está numa área mais afastada, ele sabe que existe, ele tem acesso. Ele pode não ter condições de adquirir, mas ele sabe que tem, ele tem aquela possibilidade, ele pode sair de lá e vir aqui, de lá e vir aqui. Não é? Então, assim, o que muda é de um espaço para o outro, é a questão da visibilidade da igreja em termos pastorais, né? Numa cidade menor ainda há uma visibilidade maior, não é? Dependendo também da colonização da cidade, né? Mas ainda há uma visibilidade maior do religioso, vamos dizer assim, também da igreja católica, e o ritmo da vida. Fora isso, não tem essa distinção. Não tem mais tanto agora, essa Alzirinha, distinção. é interessante você falando sobre essa influência da internet, né? Que hoje as áreas mais afastadas do contexto urbano, elas têm acesso, e aí a gente tem o fenômeno também dos influenciadores digitais. Foi publicado recentemente, então, um livro, Influenciadores Digitais, da editora Paulus, em parceria com as Ideias e Letras. E esse grupo de pesquisa, né, esses pesquisadores, fazem uma análise de diversos influencers no meio digital. E o que me chama a atenção, e acompanhando um pouco da sua pesquisa e das suas falas, me chamou a atenção quando você fala que existe uma personificação de muitos influencers. Então, a partir disso, se segmenta a visão da igreja e a visão do evangelho. Se eu entendi bem, é essa linha? É essa linha. Então, tem 2 elementos importantes nisso que você falou. Primeiro é que hoje quem está no contexto urbano não se compreende mais sem o elemento da internet, não é? Que é um instrumento que nos ajuda. Ninguém aqui está querendo demonizar nenhum meio de comunicação, mas as pessoas hoje, e esse impacto primeiro da internet no espaço religioso,
Primeiro, as pessoas se comunicam através dele, não é? Um segundo elemento importante é que através da internet, que é muito recente, isso é dos anos 80 para cá, não é? No final dos anos 80, no começo dos 90, chegaram os smarts, a imagem. E isso foi uma outra revolução nessa forma de comunicação. Então, primeiro, as pessoas hoje não vivem mais sem ela. Segundo, é que ela abre também a possibilidade de conhecer outras denominações religiosas de outras culturas que antes nós não tínhamos acesso. Até os anos 50, no Brasil sobretudo, nós éramos cristãos das diferentes denominações e as religiões de tradição africana eram postas de lado. Sim. Não é? A internet, a partir dos anos 80, deu visibilidade, ainda bem, de maneira muito positiva, às religiões de tradição africana, ao movimento pentecostal católico e pentecostal protestante, não é? E também as religiões asiáticas. Não é? Então, hoje, não é pouco comum nós termos pessoas de tradição católica que conheceram o budismo, o hinduísmo, a religião, a tradição messiânica, enfim, e que agora participam dessas denominações. Não é? Então, esse é um pouco o efeito, um primeiro ponto que gera o que nós chamamos de um trânsito religioso. Não é? As pessoas hoje elas transitam em diferentes denominações. E isso é um fenômeno da modernidade. Então, como é que nós formamos pessoas, não é? E as formamos no bom sentido do conhecimento próprio da sua denominação para que ela não fique por aí circulando em todas. Isso também, Camila, essa pluralidade é uma marca da contemporaneidade. Né? Hoje as pessoas... bom, essa pluralidade é boa. Pluralidade. O que não é bom é que a pessoa não se identifique com nada. Sim. Porque ela acaba não se constituindo em nenhuma. E não se sente pertencente a nenhuma dessas religiões ou denominações. Né? Não é? E aí se quebra justamente isso. O sentido de pertença. A internet quebra o sentido de pertença. Então, o terceiro ponto é justamente esse, o sentido de pertença e o sentido de comunidade. Não é? Aquilo que é o anonimato da cidade foi espelhado na internet, no anonimato da internet. Então, as pessoas hoje elas têm a impressão de que seguindo o padre A, o leigo B, o líder religioso C, por si, já é o exercício religioso que ela tem. Isso pode caber, talvez, em outras denominações. No cristianismo, isso não cabe. Porque o que é próprio do cristianismo é a comunidade. Não é? O exercício da comunidade, Comblan vai dizer assim, a comunidade é o que o cristianismo deixou para a humanidade. A partir dela, nasce toda a dinâmica da construção do catolicismo. E ainda pegando carona no que você está falando aí, esse senso de pertença, de comunidade, é o ponto principal para que uma pastoral possa se concretizar. Exatamente. Porque a pastoral ela precisa da comunidade para se colocar em prática. Né? Ela precisa da comunidade como ação convergente para agir nesse espaço urbano. Não é? E o que acontece também é que assim, a internet ela quebra o senso comunitário. Então ela individualiza esse exercício do cristianismo, porque acompanhar o líder, não é, ou a pessoa que tem uma liderança religiosa na internet e achar que isso reduz a minha vida cristã é reduzir muito, não é, esse exercício. Então comunidade pressupõe vínculo. Comunidade pressupõe pessoas que brigam juntos, que sorriem juntos, que avançam juntos, que pensam juntos, que celebram efetivamente, celebrem que se juntos, respeitam, né? Que se respeitem, que dialoguem. Isso é o exercício do ser cristão, não é? Não existe, não deveria existir, e de fato, teologicamente, não existe o cristão do eu sozinho. Sim. Não é? Esse efeito pós-pandemia, nós estamos sentindo agora, a dificuldade que nós estamos tendo para retomar, não é, junto com as pessoas na comunidade, os trabalhos pastorais. E é interessante porque, sobretudo no âmbito da comunicação, no período da pandemia houve aquele boom de todas as comunidades, paróquias, transmitirem
a missa, que foi excelente porque era um momento específico. Exatamente. Mas depois disso as pessoas se habituaram a acompanhar, a não participar, mas a acompanhar, assistir a missa de casa, mas ela não voltou para a sua comunidade, né? Então ela Não assiste voltou. a missa ali no Facebook, mas ela não participa da comunidade, né? O Papa Francisco, no começo da pandemia, ele dizia isso, é um momento específico. Não é? Porque o que nós fizemos na pandemia? Nós tiramos o que era presencial, jogamos para o virtual como se fosse a mesma coisa. Era, naquele momento, porque nós não tínhamos outra possibilidade. Mas a vida voltou a Mas normal, nós né? esquecemos naquele momento de dizer, por exemplo, da igreja doméstica, da igreja familiar. Então a gente tirou as pessoas dos bancos da igreja e colocamos nos bancos da sala olhando para a tela. Sim. Não é? Naquele momento foi o que foi possível se Era fazer. o que tinha para Era ser o que feito, tinha, né? inclusive por uma questão, não é, que se impôs. Mas hoje não. Então a internet, para muitas pessoas, ela deu esse segmento. Fora isso, o que se está analisando agora, e esse livro que você citou, que é um trabalho muito aprofundado que nós fizemos, é uma pesquisa de 3 anos, de um material público, porque esse material está nas redes e nós temos eles todo catalogado, quer dizer, se a pessoa tirar agora, nós temos, que ele registrou, não é? A nossa pesquisa, é o anexo da pesquisa. E até porque uma pesquisa acadêmica, ela tem toda uma metodologia, Tem ela uma não metodologia. é feita da cabeça de ninguém, né, Alzirinha? Isso, né? Nós não decidimos analisar A, B ou C, mas para entender esse fenômeno, nós passamos por uma pesquisa empírica. Por isso nós analisamos 5 objetos de estudo para entender esse movimento das redes, e aí é uma pesquisa que ela é interdisciplinar, são 2 disciplinas, a teologia e a comunicação, até porque não há um conceito de influenciador digital católico. Então nós lançamos mão do conceito de influenciador digital pelo instrumento da comunicação para aproximar daquilo que nós desejaríamos e sonhamos, não é, com muita força, que em vez de influenciador digital católico, ele possa ser um evangelizador digital católico. Sim. Esse é o grande desafio de usar as redes sociais. Então hoje não é as redes sociais que desafiam a igreja, é a igreja que se sente desafiada em encontrar um caminho para um processo de evangelização, sobretudo no meio urbano, que é onde as pessoas estão notadamente vinculadas à internet, para encontrar uma linguagem, encontrar um caminho, encontrar um acesso que não anule o que é próprio da igreja, que é ser comunitária, não é? E é interessante a gente acompanhar toda essa pesquisa acadêmica que foi feita ao longo desses anos, para a gente também entender a realidade, e às vezes a gente vai seguindo as pessoas sem saber realmente se é o caminho mais adequado, o caminho que realmente nos leva à evangelização. Alzirinha, a gente está caminhando para o fim desse segundo bloco, e para a gente encerrar, eu queria que você desse então uma palavra final, falando desse contexto urbano, como que a comunicação, sobretudo nós que somos uma emissora de inspiração católica, qual o melhor caminho quando a gente vê uma análise dessa de influenciadores, que o termo deveria ser evangelizadores católicos, né? Qual o melhor caminho aí, qual a busca que a gente deve fazer para tentar ir no caminho certo? Então, não existe um único caminho, não é? E por que não existe um único caminho? Porque as demandas mudam e os contextos mudam, não é? Mas se tem um caminho que para mim é muito claro, Camila, é o caminho de deixar com que a mensagem apareça e não aquele que transmite a mensagem. Não é? Falar em processo de evangelização nos meios de comunicação, seja na TV, na rádio, na internet, enfim, toda essa evolução do processo comunicativo é deixar que a mensagem do evangelho apareça, não a pessoa que comunica. Eu não sou um evangelizador, nós somos evangelizadores. Então, essa mensagem ela vai fazer sentido nos diferentes contextos, com as diferentes demandas. E falar em nome da igreja, isso para mim também é um elemento muito importante, que a pesquisa mostra, né? Falar em nome da igreja não é falar qualquer coisa.
falar qualquer coisa em nome da igreja não é processo de evangelização. Às vezes é processo de desevangelização, é um contra-testemunho, as pessoas vão fazendo bolhas eclesiais, magistérios paralelos. Nós temos alguém que conduz a igreja. Nós temos hoje o magistério do Papa Francisco, nós temos a tradição que nos orienta, a tradição, o magistério e a Sagrada Escritura. No Brasil, nós temos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ninguém tem o direito de sair por aí dizendo o que acha ou o que pensa. Ou nós pensamos em conjunto, mesmo que de forma divergente, não importa. Aliás, a divergência é importante desde que ela busque uma convergência. Sim. E o Papa gosta muito disso, ele trata como contraste, não é? Então, a divergência é importante, mas que nós possamos pensar juntos e caminhar e avançarmos juntos para encontrar juntos o caminho, não é? E ser divergente, mas buscando sempre a convergência é o caminho. É o caminho. Eu acho que muito sim. Obrigada, Imagina, viu, pela eu que atenção, agradeço. pela disponibilidade. Eu que agradeço, foi ótimo. E assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. E se você quiser rever esse programa, compartilhar com a família e amigos, acesse aí o canal da TV Aparecida no YouTube. Quando comentarem nossas publicações nas redes sociais, utilize a hashtag Aparecida Debate, que volta na próxima terça-feira com mais um assunto para a gente colocar aqui em conversa. Um ótimo descanso para você e até lá!